Paes lidera pesquisa para a Prefeitura do Rio. Pesquisa Datafolha mostra Eduardo Paes, PSD, liderando a corrida pela Prefeitura do Rio com 59% das intenções de voto, seguido por Alexandre Ramagem, PL, e Tarcísio Mota, PSOL, em empate técnico com 11% e 6%, respectivamente. A pesquisa, realizada entre 3 e 4 de setembro, também revelou que 39% dos eleitores ainda estão indecisos e a avaliação do trabalho de Paes subiu para 50%, ótima ou boa, enquanto 13% o consideram ruim ou péssimo. STF, Nunes Marques defende decisão plenária sobre suspensão do X. O ministro Nunes Marques defende decisão do plenário do STF sobre a suspensão do X, após a plataforma ter sido bloqueada por decisão individual de Alexandre de Moraes e referendada pela primeira turma. Marques considera o tema sensível e exige prudência, mas a assessoria do STF não descarta uma decisão individual antes de uma eventual votação no plenário. Ministério da Justiça autoriza novas demarcações indígenas. O Ministério da Justiça, após 6 anos sem demarcações, autorizou a destinação de 3 novos territórios indígenas no Pará e Mato Grosso, beneficiando cerca de 217 indígenas. A última demarcação ocorreu em 2018. A decisão ocorre em meio a discussões sobre o marco temporal, que impõe um prazo para a demarcação de terras indígenas, e que é alvo de controvérsia entre produtores rurais e indígenas. Lula nega interferência em eleições para o Congresso. Lula negou interferência do Planalto nas eleições para o comando do Congresso Nacional, afirmando não ter candidato e que a decisão é dos parlamentares e partidos. Apesar do discurso, o presidente tem participado ativamente na construção de uma candidatura majoritária no Centrão para a Câmara. Lula se reuniu com líderes partidários, pré-candidatos e ministros com mandatos no parlamento, incluindo Hugo Mota, que recebeu o aval do presidente para concorrer à presidência da Câmara. A disputa ganhou um novo cenário com a desistência de Marcos Pereira, que apoia Mota. O atual vice-presidente da Câmara, Elmar Nascimento, enfrenta forte atuação do governo contra sua candidatura. Ainda não há data para Lira anunciar seu apoio a um candidato. Golpe do STF, alerta sobre falsas multas. O STF alerta para um golpe que utiliza o nome da corte para aplicar falsas cobranças de multas e ordens judiciais. O golpe é disseminado por aplicativos de mensagens e e-mails, com links que direcionam para phishing, visando roubar dados pessoais e financeiros das vítimas. A Anatel também alertou para um golpe similar, utilizando o nome da agência e informando sobre falsas multas por acesso ao X via VPN. O STF enfatiza que não realiza cobranças por e-mail ou aplicativos de mensagens, e solicita que dúvidas e denúncias sejam encaminhadas à ouvidoria. Raigun se desculpa por performance na Olimpíada. A breakdancer australiana Rachel Gunn, conhecida como Raigun, pediu desculpas à comunidade do breaking por sua performance polêmica na Olimpíada de Paris. A atleta de 37 anos, que não marcou nenhum ponto nas batalhas, justificou seu estilo inusitado, mas disse que estava nervosa e sabia que seria derrotada. Raigun revelou que se afastará das competições por um tempo para evitar os holofotes. Estrelas do futebol livres em 2025. A janela de transferências fechou, mas grandes clubes já se preparam para 2025, quando estrelas como Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar estarão livres para assinar com outras equipes. Veteranos como Kevin De Bruyne e Luka Modric também podem mudar de time se não renovarem seus contratos. Luana Piovani critica Scooby por apostas. Luana Piovani critica a postura de influenciadores que promovem jogos de apostas esportivas, especialmente o ex-marido Pedro Scooby, pai de seus filhos. Ela expressa preocupação com o vício em jogos de azar, citando o caso de seu avô que perdeu casas por causa do jogo, e se mostra preocupada com o filho de 12 anos que defende apostas. Sabatina de Galípolo no Senado, eleições e incertezas. O senador Vanderlan Cardoso, PSDGO,
planeja realizar a sabatina de Gabriel Galípolo, indicado para a presidência do Banco Central, na manhã de 8 de outubro, coincidentemente com a data da votação no plenário do Senado. A ideia é que a sabatina e a votação ocorram no mesmo dia, após as eleições municipais. Apesar da pressão do governo, a maioria dos senadores prefere adiar o processo para após as eleições. A demora se deve ao envolvimento dos senadores com as eleições, a espera por definições sobre emendas parlamentares e o decreto das armas, e a insatisfação com a antecipação de datas e a indicação da relatoria pelo Palácio do Planalto. Galípolo segue visitando senadores, buscando apoio para sua indicação. Brasil eliminado na semifinal do futebol de cegos. A seleção brasileira de futebol de cegos foi eliminada da Paralimpíada 2024 pela Argentina na semifinal. Após empate em 0-0 no tempo regulamentar, os argentinos venceram nos pênaltis. É a primeira vez que o Brasil não chega à final da modalidade, que sempre havia conquistado o ouro nas 5 edições anteriores. Lula. Crescimento do PIB não foi por sorte. O presidente Lula afirmou que o crescimento de 1,4% do PIB no segundo trimestre não foi por sorte, creditando o resultado à sua equipe, especialmente ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele destacou a capacidade e o trabalho sério de Haddad, afirmando que a economia não tem milagres, apenas trabalho. Lula também afirmou que a inflação está sob controle e o crédito está crescendo. O PIB cresceu 1,4% em relação ao trimestre anterior, superando as expectativas do mercado. As altas nos serviços e na indústria impulsionaram o resultado, enquanto a agropecuária recuou. Na ótica da demanda, houve crescimento no consumo das famílias, consumo do governo e investimentos.